Olá, meu nome é Daiane Raquel de Oliveira, sou enfermeira, tenho especialização na área de administração hospitalar, mestrado em bioprospecção molecular pela Universidade Regional do Cariri e estou concluindo doutorado em bioquímica toxicológica pela Universidade Federal de Santa Maria. Seja bem-vindo ao Grupo Intra. Nossa aula de hoje será o enfermeiro e a gestão hospitalar. Então, nós iremos iniciar a aula conversando e conceituando o que seria a arte de gerenciar. Então, no primeiro momento, eu acredito ser importante a gente conversar sobre o trabalho gerencial, as particularidades do trabalho gerencial do enfermeiro. Então, nós temos como primeira diferença em relação a trabalho em outras áreas, que o nosso trabalho ele não produz um bem a ser comercializado. Então, na verdade, o trabalho de enfermagem de outros profissionais, o trabalho na área de saúde, produz serviços. E serviços que, à medida em que são produzidos, eles são consumidos pelo usuário, por assim dizer. Então, essa particularidade já torna importante de que no ato do trabalho, o usuário está recebendo a produção deste trabalho através de serviço. Serviço este que vai atender às suas necessidades de saúde, voltadas para o objetivo maior de tratar, curar ou melhorar algum problema de saúde que o usuário vem apresentar. Então, quando a gente fala nessa particularidade do trabalho de enfermagem e de outros trabalhos na área da saúde, a gente tem que entender que a administração no âmbito da gestão, seja hospitalar ou comunitária, e aqui na aula focando a gestão hospitalar, ela tem que ser muito pautada no planejamento e na organização do trabalho, para minimizar riscos, para minimizar eventos adversos, né, e que possam colocar um potencial risco à saúde deste usuário que está usufruindo do nosso trabalho. Então, quando a gente articula enfermeiro e gestão hospitalar, a gente tem que pensar que é um trabalho que, em muitas vezes, não pode haver erro. E como fugir, então, ou minimizar ao máximo essa possibilidade do erro? Planejando, simulando, supervisionando, dirigindo, controlando todas as ações do serviço de enfermagem. Então, esse trabalho de gestão, que significa, a ação de administrar, ela é, no campo da enfermagem, particularmente uma atitude peculiar do profissional enfermeiro. Então, na grande parte das vezes, será o enfermeiro que irá trabalhar organizando o serviço de enfermagem, o pessoal de enfermagem e dando a provisão de materiais, equipamentos, tecnologia em saúde necessários para esse atendimento de uma forma eficaz, de uma forma efetiva, de uma forma segura. Então, o gerenciamento, ele é, portanto, também a gestão de negócios, sejam negócios públicos ou particulares. Então, a gente pode atuar na gestão hospitalar, tanto em hospitais públicos como em hospitais particulares privados. O que vai mudar é a lógica, hegemônica, econômica de cada instituição. Então, particularmente instituições privadas terão uma lógica da lucratividade, mas também pautada na qualidade de serviço e na minimização desses riscos. E ambos os serviços, público ou privado, eles devem ter uma preocupação bem importante, uma preocupação relevante com a qualidade do atendimento e com a satisfação do usuário. Então, isso também perpassa pelo gerenciamento. Então, gerenciamento significa administrar, governar e envolve um conjunto de princípios, normas e funções. Então, o que a gente vai entender, tentar compreender nessa aula de hoje, quais são os requisitos necessários para que o enfermeiro possa trabalhar na área de gestão, quais são as normas que se deve adotar, qual é a função desse enfermeiro gerente. Então, nós temos que o processo de administrar ou gerenciar, ele perpassa por algumas fases. E essas fases, elas possuem objetivos distintos, prioridades distintas, mas elas estão interrelacionadas. Então, à medida que se controla, também se planeja, à medida que se organiza, também se dirige. Então, elas têm uma interposição, uma sobreposição entre elas, mas em cada fase dessa a gente vai estar trabalhando uma ação específica. Então, o ato ou o processo de administrar, ele envolve o planejamento como
ponto de partida para esse processo, a organização, a direção e o controle. E a gente vai estar vendo o que é que cada um consiste, o que é que em cada momento desse será feito. E por isso a gente denomina do processo administrativo, porque ele ocorre de forma processual, né? E não de forma isolada, pontual. Então, o planejamento é uma das funções, né, desse processo, e o objetivo principal da arte de planejar é definir os objetivos, as atividades a serem feitas e quais os recursos. Então, quando o enfermeiro trabalha com gestão hospitalar, ele vai estar planejando o que é que a gente quer com essa assistência, com essa atenção, o que é que esse setor, basicamente, clínica, pediátrica, cirurgia, obstetrícia, enfim, terapia intensiva, qual é o objetivo desse serviço, quais as atividades que esse serviço executa e quais os recursos humanos, tecnológicos, né, infraestruturais necessários para essa prestação de serviço. Então, a gente começou a aula falando que nós prestamos serviço e isso envolve recursos, especialmente os recursos humanos, que devem ser bem planejados, bem organizados, bem trabalhados, para que esse serviço possa ocorrer da melhor maneira possível. No momento da organização, portanto, se define o trabalho a ser realizado, exatamente o tipo de trabalho a se fazer e quais os responsáveis por essa realização. Então, a gente vai dizer assim, que no momento da organização, o enfermeiro vai definir tal atividade, por exemplo, de puncionar acesso venoso, ela é inerente à função do enfermeiro assistencialista. Então, além dele descrever a atividade punção venosa, de que maneira essa atividade vai se dar, e isso a gente faz através do estabelecimento de protocolos de enfermagem, que a gente utiliza essa nomenclatura, até um tempo atrás denominado normas e rotinas em enfermagem. Então, passo a passo do procedimento punção venosa periférica, ele vai ser organizado, faz parte da organização do trabalho de enfermagem. E quem vai realizar também vai estar descrito nesse momento da organização. É o enfermeiro, é o técnico, é o auxiliar de enfermagem, com base nas competências profissionais e nas responsabilidades legais de cada categoria de enfermagem. No momento da direção, portanto, é a fase de acionar aquele recurso ou aqueles recursos que foram, né, pensados, planejados para aquela atividade e realizar a atividade propriamente dita. Então, direção, e por que não só ação? Porque quando a gente fala em direção, a gente fala em ação dirigida, em ação planejada, em ação organizada. Então, o enfermeiro é quem dá a direção de como é que deve ser feito. Ele é o responsável direto pela supervisão do trabalho de enfermagem e pela ação de enfermagem também. E, por fim, a gente tem, dentro desse processo de planejamento hospitalar, a gente tem a fase de controle ou monitoramento do processo. O que é feito, então, aqui? O objetivo principal é assegurar a realização dos objetivos que foram traçados lá na fase do planejamento e identificar a necessidade de modificar. Então, no momento do monitoramento ou do controle, nós vamos se identificar se os objetivos foram alcançados, mas também qual é a necessidade que existe de mudar aquelas ações que foram planejadas, que foram organizadas. Então, é o momento de redirecionar as atividades, se isso for necessário. E voltando, então, para o atendimento a nível de hospital. Então, o cliente que chega ao hospital, ele chega com necessidades humanas afetadas e ele vai trazer para o enfermeiro problemas de enfermagem específicos. Então, de que maneira nós vamos entender se esse objetivo voltado para esse problema de saúde, ele foi atingido? A partir da melhora, piora ou inalteração do estado de saúde do paciente. Então, é esperado que ele tenha uma melhora, né? Que por vezes não se consegue chegar à cura, mas a melhora do estado de saúde deve ser um objetivo comum a toda atividade de enfermagem. Então, esse planejamento assistencial, no momento que a gente está avaliando as ações, a gente vai estar monitorando a resposta
do paciente, à terapêutica ou ao cuidado instituído, realizado pelos profissionais de enfermagem. E, a partir de então, traçar necessidade de mudar o planejamento de enfermagem ou de mantê-lo, de acordo com o alcance ou não dos objetivos. E de que maneira, então, nós fazemos na prática esse processo administrativo? Através da aplicação da sistematização da assistência de enfermagem. A SAI. Então, quando a gente fala em sistematizar a assistência, as ações de enfermagem, a gente fala em planejar de forma organizada essa atividade, tanto gerencial como assistencial. Então, a SAI, nós não podemos achar que ela trata apenas do protocolo de assistência de enfermagem. Não, ela vai especialmente também garantir que as ações elas possam ser planejadas, executadas e avaliadas. E redirecionadas, reavaliadas se isso for necessário. Então, o processo de enfermagem naquelas fases que nós conhecemos, entrevista, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação ou evolução, ela nada mais é do que o processo administrativo aplicado à assistência. E a SAI é o conjunto maior dessas ações que envolve o cuidar direto ao paciente, por exemplo, uma sondagem vesical de demora é um cuidar direto ao paciente executado pelo enfermeiro a nível hospitalar ou a nível intradomiciliar, comunitário, enfim. Mas a sistematização do cuidado para a sondagem vesical de demora, ela ultrapassa simplesmente o procedimento, né? Só o procedimento. Ela vai envolver a provisão dos recursos necessários para o procedimento, o segmento do protocolo passo a passo de como é que deve ser feito aquele determinada ação de enfermagem e a avaliação se o objetivo do procedimento foi atingido ou não. Então, se o paciente conseguiu ter diurese através da sonda, se ele aliviou a dor, se eu estou conseguindo manter o débito urinário, observar o débito urinário, enfim, qual é o objetivo daquele procedimento. Então, o processo administrativo, ele se confunde na área de enfermagem com a sistematização da assistência de enfermagem. Então, nós temos que o gerenciamento a nível hospitalar, primeiro considerar as particularidades do hospital. Então, o hospital é um serviço de atenção à saúde em nível de maior complexidade, né? Nós chamamos de nível terciário de atenção, e que esses usuários, como a gente colocou agora há pouco, eles estão em constante necessidade de atendimento, de atenção. E, em geral, por problemas de saúde que não são agradáveis. Então, tem toda uma questão do próprio ambiente hospitalar gerar estresse, necessitar um cuidado planejado, de forma rápida e de forma efetiva. Então, não tem como a gente falar em gestão de enfermagem hospitalar sem a gente falar em planejamento das atividades. Então, nesse momento, né, a gente considera que o enfermeiro, dentro da atenção hospitalar, ele toma decisões, ele resolve problemas de enfermagem, né, especialmente, e um problema de enfermagem, para a gente definir, é qualquer condição, situação que o enfermeiro identifica para a qual ele tem condição de realizar uma assistência e ter um resultado favorável, né? Não sendo favorável, reavaliar. Então, qualquer problema que não seja passível de diagnóstico e tratamento pelo enfermeiro não é problema de enfermagem. Pode ser problema outro que vai requerer uma assistência, às vezes, né, intermultidisciplinar. Mas ele resolve problemas, geralmente, de enfermagem, processa informações. Então, nós trabalhamos a nível hospitalar cotidianamente com o processamento de relatórios, de informações. Então, desde os relatórios gerados na evolução de enfermagem, até os relatórios gerados, né, nos diversos protocolos, no prontuário de enfermagem, no prontuário do paciente. Então, tudo isso nós processamos essas informações e tomamos decisão a partir das informações que nós recebemos, desde o momento da passagem do plantão até o momento em que nós iremos realizar essa atividade. E, portanto, as atividades gerenciais do enfermeiro a nível hospitalar, elas envolvem administrar pessoas, administrar recursos, que aqui a gente está falando recursos financeiros, recursos materiais, administrar funções, então quem vai fazer o quê, em que dado momento isso vai ser feito,
e de que forma essa atenção vai ser continuada, e processos, né? Então, nós administramos as funções e o processo, especificamente, o nosso processo de cuidar, que é o inerente, né, à atividade do profissional enfermeiro. Então, nós temos, claro, para essa necessidade de planejamento, organização, direção e controle, que ter competências específicas. E quais são as competências esperadas pelo enfermeiro na gestão hospitalar? Conhecimento e habilidade, então a gente fala aqui, né, em um saber próprio de enfermagem, um saber específico da área que a gente está atuando. Então, o enfermeiro que trabalha em centro de material e esterilização, ele precisa ter um conhecimento específico sobre todos os processos de trabalho daquele setor, né, mais focadamente. Conhecimento, então, diz respeito a um saber cognitivo. E habilidade diz respeito a exercer com competência o que aquele saber, né, te dá condição. Então, no momento em que eu vou realizar, por exemplo, uma sondagem nasoenteral, eu tenho conhecimento da técnica a ser empregada, mas eu tenho que desenvolver habilidades para aquele procedimento. Então, por isso que a gente fala, né, em planejar no sentido teórico, mas também no sentido prático, através da realização de treinamentos e qualificações constantes dos profissionais que trabalham na área de enfermagem. Ele tem que ter a habilidade técnica, que envolve conhecimento, né? Na verdade, competência técnica, que envolve conhecimento e habilidade, competência humana e competência conceitual. Então, como é a competência humana? Talvez seja uma das questões mais importantes da gente trabalhar hoje a nível hospitalar. Então, trabalhar a parte da humanização, trabalhar a satisfação do usuário, trabalhar o relacionamento interpessoal, o trabalho em equipe. Então, hoje é um dos grandes conflitos que o enfermeiro gerente encontra, é a relação de administrar, por assim dizer, pessoal de enfermagem, né? Então, a gente sabe que gerenciar conflitos não é uma tarefa fácil e isso vai requerer um exercício diário e uma qualificação constante. A competência de liderança também é específica para gerentes, e aqui tratando do gerente, no caso profissional enfermeiro. Então, o líder é aquele que ele vai tanto dar exemplo, mas ele vai conseguir que o trabalho funcione de forma satisfatória na sua presença ou não. Então, a gente costuma distinguir liderança e chefia, né, pela questão do relacionamento interpessoal que o enfermeiro adquire com os seus subordinados, vamos dizer assim. Então, a gente sabe que a equipe de enfermagem, ela está diretamente sob a supervisão do enfermeiro, né, e que o enfermeiro assistencial também tem um supervisor, que é o enfermeiro gerente, enfim. Esse trabalho está todo articulado em vários níveis de hierarquia. E o líder é aquele que consegue fazer com que esses trabalhos fluam da melhor maneira, estando ou não ele presente, e garantindo um respeito dos outros profissionais por essa figura que é o enfermeiro gerente, né? E não o medo, a insegurança, enfim, o respeito pautado na presença do enfermeiro somente. Não. O trabalho em equipe, ele faz com que as atividades possam ocorrer da melhor maneira possível, independente de estar naquele momento o enfermeiro gerente presente no setor ou realizando uma outra tarefa afim. Então, isso é o espírito de liderança, é de engajar os profissionais, né, em torno de um objetivo comum, que é uma assistência de qualidade e que traga satisfação aos usuários. Atitude é outra competência importante. Então, a gente colocou aqui no slide anterior que o enfermeiro toma decisões. Então, para tomar decisões implica ter atitudes. E essas atitudes, muitas vezes, elas serão colocadas, a necessidade de ocorrer praticamente imediatas, como é o setor de urgência e emergência, por exemplo. Então, eu preciso identificar rapidamente quais os pacientes de risco, encaminhá-los para assistência, determinar quem vai realizar essa assistência e controlar, monitorar a resposta do paciente àquela condição, né, aquele cuidado que foi feito. Então, para isso, requer atitude. E a atitude sem planejamento é muito próximo do erro. Então, como diminuir os erros nas instituições hospitalares? Planejando as ações, para que a gente possa trabalhar também com o imprevisto que vai acontecer, mas que esse imprevisto ele seja uma exceção e não uma regra.
Vamos dar um exemplo de um paciente que chegue numa situação de parada cardiorrespiratória, que seria a maior de todas as emergências médicas, né? A nível, nós estamos colocando aqui, hospitalar. Então, quando esse paciente chega nessa condição de parada, na emergência hospitalar, ele vai requerer que o carro de parada esteja prontamente equipado com materiais e medicamentos para aquele socorro de urgência. E que a equipe também, né, de enfermagem tenha já pré-determinado qual é a função que cada profissional irá realizar e o tempo para a execução dessa função. Então, isso é uma atitude planejada. O paciente não pode esperar. Eu não posso ter, por exemplo, um laringoscópio que o cabo esteja sem pilha ou que a lâmina que vai ser necessário para a intubação endotraqueal, ela não esteja acendendo, ou enfim, que falte algum material, medicamento para esse processo. Isso vai requerer, né, na saúde e na vida do paciente. Então, a gente tem sempre que pensar aqui, não há tempo para planejar esse cuidado, muitas vezes, na hora em que ele já necessita ser realizado. Então, esse planejamento tem que ser feito com antecedência e todos precisam estar cientes de suas ações e suas responsabilidades. Então, o relacionamento interpessoal também é outra competência importante, trabalhar a gerência de conflitos e a resolução de conflitos. Então, esses conflitos, eles surgem tanto de ordem pessoal, individual, coletiva, financeira, de trabalho. São várias as possibilidades de conflito, né, no trabalho gerencial do enfermeiro a nível hospitalar. Então, de que maneira resolver esses conflitos sem dar privilégios, né, sem tratar desiguais? Então, a gente tem que, de forma desigual, a gente tem que tentar encontrar um consenso da maioria, mas muitas vezes a gente não vai conseguir agradar a todos, mas tentar fazer uma gestão de forma participativa é um caminho importante para o trabalho gerencial do enfermeiro.